E aí, pessoal concurseiro, tudo certo? Chegou a hora da gente mergulhar de cabeça num dos temas mais importantes e, vamos combinar, mais temidos da prova: políticas públicas. Sabe aquelas questões cheias de teorias, nomes, que parecem um bicho de sete cabeças? Pois hoje a gente vai descomplicar tudo isso e transformar esse tema no seu aliado para aprovação. Bora lá? Pois é, já parou para pensar nisso? Como é que uma ideia que às vezes surge numa conversa, de repente vira uma lei, um programa que muda a vida de todo mundo? Parece mágica, né? Mas não é. E é exatamente essa jornada que a gente vai desvendar aqui hoje. Entender esse caminho é a chave para mandar bem na prova. Então, o nosso plano de voo é o seguinte: primeiro, a gente vai entender as grandes teorias, ou seja, o porquê das coisas. E depois, a gente vai para o campo de batalha, para a prática, vendo como uma política é criada e, o mais importante, como ela sai do papel e vira realidade. Preparados? Então vamos juntos gabaritar esse assunto. Bom, vamos começar pela base, pela teoria. Pensa que a gente tem 5 óculos especiais. Cada um deles vai nos mostrar o jogo político de um jeito diferente, de um ângulo único. E pode acreditar, entender essas 5 visões é o que vai diferenciar quem realmente entende o assunto de quem só decorou um monte de nome. O nosso primeiro óculos é o da escolha racional institucional. A ideia aqui é até que simples. Políticos, gestores, todo mundo envolvido são como jogadores racionais. Eles pensam, calculam e agem para maximizar os seus próprios interesses. Só que, e aqui está o pulo do gato, eles não jogam sozinhos. Existem as regras do jogo, as leis, as normas, as instituições que limitam o que eles podem ou não fazer. Olha só esse exemplo que é clássico de prova. Por que um deputado vota sim para uma lei? A lente da escolha racional diria que, talvez, a principal motivação não seja o bem comum, e sim um cálculo bem frio do tipo: esse voto aqui vai me ajudar a ganhar a próxima eleição? É o puro interesse pessoal jogando dentro das regras do Congresso. Agora vamos para uma das teorias que as bancas de concurso simplesmente adoram, os múltiplos fluxos do John Kingdom. Se tem uma expressão que você precisa anotar, grifar e talvez até tatuar na mente, é esta: janela de oportunidade. É aquele momento perfeito, sabe? Raro, curto, em que uma ideia finalmente consegue furar a fila e entrar na pauta do governo. E como é que essa tal janela se abre? É quando três rios, três fluxos se encontram. Primeiro, o fluxo dos problemas. A sociedade precisa olhar para algo e dizer: isso é um problema sério. Segundo, o fluxo das soluções. Não adianta ter problema se não tiver uma solução viável na prateleira, pronta para ser usada. E terceiro, o fluxo político. O momento político tem que ser favorável, com apoio popular e dos governantes. Juntou os três, pronto, a janela se abriu. A nossa próxima lente nos coloca no meio de uma verdadeira batalha. A teoria das colisões de defesa mostra que em cada área de política, seja saúde, educação, qualquer uma, existem times adversários. São as coalizões, grupos de pessoas e organizações que têm as mesmas ideias, as mesmas crenças e que vivem numa disputa constante para fazer com que a sua visão de mundo se torne a política oficial. Um exemplo perfeito disso é a briga sem fim sobre educação sexual nas escolas. De um lado, você tem uma coalizão progressista com uma visão, do outro, uma coalizão conservadora com uma visão totalmente oposta. Essa disputa não é sobre uma lei específica, é uma verdadeira guerra de valores que se arrasta por anos. Agora, a teoria do equilíbrio pontuado. Imagina assim, as políticas públicas são como um lago calmo. Por anos, décadas, tudo fica na mesma, estável, sem marola. É o equilíbrio. Até que, pá, acontece alguma coisa. Um evento chocante, uma crise gigantesca que joga uma pedra nesse lago e provoca uma ruptura total, uma mudança radical e repentina. Pensa numa política de segurança que está lá igualzinha há 20 anos. De repente acontece um crime terrível que choca o país inteiro. A mídia não fala de outra coisa, a pressão da sociedade fica insuportável. Esse evento pontua o equilíbrio. Ele quebra a calmaria e força os políticos a rasgar a lei antiga e criar algo completamente novo da noite para o dia. A nossa última lente, a das redes, joga fora aquela ideia de que o governo decide tudo sozinho lá de cima. Ela enxerga a política como se fosse uma grande teia de aranha. O governo é só um dos fios. ONGs, empresas, universidades, movimentos sociais, tá todo mundo ali, conectado, negociando, trocando informações. A política que sai no final não é decisão de uma pessoa, mas o resultado de toda essa bagunça organizada. Ufa! Ok, a gente viu 5 teorias bem densas. E aí vem a pergunta de R$1 milhão. Como organizar tudo isso na cabeça para a hora da prova? Calma,
o próximo slide é a nossa salvação. Pensa nele como aquela cola do bem, sabe? Um resumo visual para fixar tudo. Olha que maravilha essa tabela, pessoal. Ela organiza tudo o que a gente conversou. A escolha racional, foco total nos interesses e nas regras, perfeita para analisar uma votação no Congresso. Múltiplos fluxos, o foco é a agenda. Use quando a questão é sobre por que um assunto virou prioridade. Coalizões de defesa, é treta, é disputa ideológica. Equilíbrio pontuado é para quando tem uma mudança brusca depois de muita calmaria. E as redes, é sobre parceria, interação. Sério, essa tabela aqui vale ouro na hora da revisão. Beleza, as teorias já estão mais claras. Mas e a vida real? Como é que uma lei que foi aprovada lá em Brasília chega na sua cidade, no seu bairro? Agora a gente sai do mundo das ideias e vai ver como as políticas são implementadas de verdade. Na hora de implementar, tem uma briga clássica de concurso, o modelo top-down contra o bottom-up. O top-down, de cima para baixo, é aquele centralizador. A ordem vem de Brasília e quem está na ponta só obedece. Já o bottom-up, de baixo para cima, é o oposto. Ele valoriza a experiência de quem está lá no dia a dia, é flexível, se adapta à realidade local. Mas quem é essa galera que está na base, na ponta? São os chamados burocratas de nível de rua. E presta muita atenção nisso. O professor na sala de aula, o médico no posto de saúde, o policial na rua, eles não são robôs que só seguem ordens. Eles estão na linha de frente, interpretando as regras, adaptando a política para a realidade, que muitas vezes é bem dura, e ao fazer isso, na prática, eles se tornam co-criadores da política. Certo! Vimos teoria, vimos prática. E agora? O que realmente interessa, né? Como é que isso tudo aparece na sua prova? Foco total agora, que a gente vai direto ao ponto. O que as bancas amam cobrar sobre esse assunto? Esses aqui são os termos que têm que estar na ponta da língua. Escolha racional, interesse e regras. Fluxos de Kingdom e sua janela de oportunidade. As coalizões de defesa e a briga de ideias. Equilíbrio pontuado e as rupturas. Policy Mix, que é misturar várias ferramentas, top-down versus bottom-up, e, claro, a burocracia de nível de rua. Esses conceitos, gente, não caem, eles despencam nas provas. E como as questões aparecem? O mais comum é a banca te dar um textinho, um caso, e pedir para você identificar qual teoria explica aquilo. Elas também adoram pedir para você aplicar um conceito na prática, mostrar as diferenças entre top-down e bottom-up e perguntar sobre os instrumentos, como convênios e fundos. Fica de olho nesses formatos. E para fechar, vou deixar um desafio, um exercício mental para tudo isso fixar de vez na sua cabeça. Pega a última política pública importante que você viu no noticiário. Pensa um pouco. Qual desses modelos que a gente estudou hoje explica melhor como ela surgiu e como está sendo implementada? Fazer essa aplicação é o melhor jeito de aprender. E a grande lição de hoje, o resumo da ópera, é o seguinte. Na vida real, esses modelos não andam sozinhos. Eles não se excluem. Pelo contrário, eles se complementam. Para entender a complexidade de uma política pública, você precisa de todas essas lentes, de todos esses óculos. E aí, esse nosso bate-papo ajudou a clarear as ideias? Deu aquela organizada no material de estudo? Se a resposta for sim, deixa um like aí pra gente. É um jeito super simples de mostrar que esse conteúdo está sendo útil e ajuda a gente a continuar produzindo mais. E claro, se ainda não for inscrito, considere se inscrever no canal para não perder os próximos guias, sempre focados na sua aprovação. A gente sabe que a jornada do concurso é puxada, mas com o material certo ela fica bem mais tranquila. Muita força aí nos estudos e a gente se vê na próxima!